Fala, galera do All Sport, seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente nessa mais uma análise tática do Flamengo. Flamengo que perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento que a gente está gravando, mas vem de um empate importante contra o Atlético Paranaense na Liga Arena, Arena da Baixada. E se Mauro César Pereira e Renato Maurício Prado estão satisfeitos com o resultado, quem somos nós para questionar diante da tamanha façanha do Flamengo de não ter perdido esse jogo com gol em 53 minutos do segundo tempo. Não é verdade, meu caro amigo Vitor Nicolau, Falso 9? Tudo bem com você? Estamos indo já galgando uma segunda façanha, porque uma façanha é o Flamengo conseguir, nesse contexto todo, esse empate, e a segunda façanha é fazer os dois concordarem. Então, realmente, o negócio está dando bom. Pois é. O negócio está bom. Pois é. Quando unem, assim, quando as vertentes se unem, é um negócio realmente que vale a pena ser destacado. E você está aqui com a gente para mais uma análise tática do Flamengo, como já de costume. Nossa análise semanal. A gente tem um hiato aí para ajustar um pouco na data FIFA, a pausa por conta de competições da seleção, compromissos pessoais, jogo Copa América vindo, mas estamos aqui para analisar algumas nuances específicas e a gente hoje vai falar sobre essa combinação que, olha, não sei vocês, talvez até está me surpreendendo positivamente, um time com tantos zagueiros junto, talvez só o Manchester City consiga jogar com tantos zagueiros junto e ainda conseguir extrair algo de positivo, algo de organizado. A gente vai trocar uma ideia hoje justamente sobre esse Flamengo, essa cara desse Flamengo que está com improvisações, ajustes, desfalques, garotada nova entrando, mas minimamente um padrão tático, não só mantido, mas tem alguns elementos aí que foram acrescentados com essas mudanças que a gente vai tratar justamente nesse vídeo aqui agora. Meu caro amigo Falso 9, você, só de ampassando aí, no primeira pincelada, o time está reagindo da forma com que você esperava? Quando a gente fez outro vídeo aqui, a gente falou, né, sobre as variações, as possibilidades, já tínhamos trazido esse cenário, Léo Pereira lateral esquerda, Léo Ortiz de volante. É o que você está curtindo? É o que você imaginava que o Flamengo ia atuar ou responder diante desse quadro? Então, assim, Igor, o Flamengo está num contexto pior do que aquele que a gente projetou, dada a ausência do Alan, né, que a gente chegou a pincelar a respeito, mas considerando que o Igor estaria à disposição e o Igor, seu xará, Pois acabou é. não estando mais à disposição. Então, é um contexto ainda mais complexo e, apesar do contexto mais complexo, digamos assim, que está muito além do esperado, porque o time não é que ele está conseguindo manter o padrão. Eu ouso dizer que o time está mantendo uma trajetória de evolução, mesmo com todos esses desfalques. Por quê? Uma das coisas que eu mais venho batendo na tecla, né, é que o Flamengo já é um time confiável quando atua no Maracanã. Mas fora de casa, jogou tão poucos jogos fora do Maracanã no ano, e esses jogos todos numa ideia um pouco ali desfavorável, né? Ou gramado sintético, ou pasto, ou Altitude. altitude, e vai continuar assim, mas pelo menos mais um mata-mata em altitude. Atlético Paranaense, novo gramado sintético, daqui a pouco aparece o Botafogo, e assim segue, né? Então, e apesar de tudo isso, o time que não conseguia se encontrar quando jogava fora do Maracanã fez uma grande partida, né, contra o Atlético Paranaense, e uma partida que ela foi tão boa, mas tão boa, que ela faz a gente até pensar se o fato de ter entrado com os 4 zagueiros não foi até uma coisa favorável, uma coincidência favorável para o contexto. Né? O Atlético Paranaense, Igor, ele é um dos times que mais cruza bolas no Campeonato Brasileiro. E você já está me dando gancho aí para a gente começar a botar uma coisa na tela para o pessoal começar a visualizar aí. Já vou apertar aqui, ó, vai fazer a mágica aí da tecnologia, já está pipocando um cenário aí de bola parada. Defensiva, pelo visto, né? Com todo mundo aí posicionado defensivamente no gol do Rossi. O que a gente pode introduzir de conceito, de cenário, diante desse adversário que colocou, que tem essa situação, né, de bola parada, muito forte, bola aérea, e o Flamengo se defendendo com essa garotada não, né? Os caras já estão velhos já, mas enfim, com essa galera toda aí, Léo Ortiz, a gente está vendo na tela, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira.
Às vezes, assim, o futebol e o estudo da tática no jogo, né, que é um pouco da minha praia, ou é bastante a minha praia, às vezes a coisa envereda tanto para uma complexidade que a gente esquece que o óbvio também, muitas vezes, ele precisa ser dito e analisado. O Flamengo, com essa formação, ele tem talvez uma das bolas aéreas mais seguras do Brasil. E o time ter feito o gol de empate a partir de um escanteio e 2 minutos antes ter quase feito um outro gol a partir de um escanteio, nesse contexto, não são uma coincidência. E defensivamente nem se fale, né? Então, você tem agora o Léo Pereira jogando no lugar do Ayrton Lucas. O Léo Pereira tem 9 centímetros a mais que o Ayrton Lucas. O Davi, que entra no lugar do Léo Pereira, tem a mesma altura dele, como vocês podem ver aí. O Fabrício continua sendo ele mesmo, então não muda a altura. Enquanto o Léo Ortiz tem 13 centímetros a mais que o Alan. E o Bruno Henrique tem 10 centímetros a mais que o Cebolinha. Então, se esses caras entraram, alguns deles, para tirar algumas características do time, para piorar um pouco o time em algum aspecto ou outro, embora o Léo Ortiz tenha feito uma partida como volante, que apesar de terem feito bons jogos, nem Pulgar e nem Alan fizeram no ano, né? A partida do Léo Ortiz foi uma partida assim, de jogador de Real Madrid. Assim, foi uma partida de jogador de uma prateleira de um nível que não pertence ao futebol brasileiro. Com todo respeito ao futebol brasileiro, e é o que se joga aqui. O que o Léo Ortiz jogou, cara, assim, se o Lohan tivesse conseguido dominar melhor as bolas, entender o tempo do gramado, o Léo tinha saído no mínimo com uma assistência do campo. E incrível, ele foi, e a dupla com o Gerson funcionou muito bem. Parece, Igor, que o Flamengo vive um único jogo desde os 30 minutos do primeiro tempo contra o Grêmio até o fim do jogo contra o Atlético Paranaense. Naquele Teve momento... acerto, né? O acerto da engrenagem ali naquele jogo, enfim. Os E caras se talvez... entenderam. Né? e talvez até as próprias... talvez a lesão do Igor, coitado, que é um bom jogador, que vai ter um futuro, talvez a lesão do Igor tenha dado ali o contexto que precisava o Tite para trazer o Gerson para dentro e o Gerson fazer a dupla que tem feito com o Léo Ortiz, né? Jogando muito bem nesse contexto. Mas falando aqui do que a gente tem para falar, eu vou até aqui daqui a pouco puxar uma outra ideia, mas assim, o que a gente tem de novidade é realmente um time muito seguro defensivamente, não só na proteção da área, não só na proteção da baliza, mas um time que faz com que a equipe que mais gera cruzamento, que mais gera tentativa de gol através de jogo rápido e direto, não consiga jogar. Então, o Atlético Paranaense não conseguiu pressionar o Flamengo, não conseguia ficar muito com a bola no ataque do Flamengo e não conseguia gerar a superioridade nesse jogo de cruzamentos. Cara, o Atlético Paranaense teve 5 escanteios e não conseguiu finalizar nenhuma vez. Teve 25 bolas paradas e finalizou 2 vezes. Esse é o menor número de finalizações oriundas de bolas paradas de todos os jogos do Atlético Paranaense em casa. Então, assim, é como se o tempero de colocar aqueles 4 zagueiros, por mais acidental que fosse, fosse o antídoto perfeito para enfrentar aquele caldeirão ali. E para o próximo jogo contra o Bahia, né? Acho que não temos o Fabrício Bruno e mais o Ayrton Lucas deve voltar. Então, os 4 zagueiros devem momentaneamente sair desse cenário. Mas tem muita água para rolar ainda nessa data FIFA, nessa Copa América, e a situação pode acabar se repetindo, e por isso que a gente está sublinhando aí os ganhos e perdas e mudanças de comportamento do time, nuances diante dessas nuances táticas e dessas diferenças táticas da presença de cada jogador específico. A camisa 10 está vaga. Você já falou que o Léo Ortiz é um zagueiro que joga de 10, né? Tem isso ainda, né? Esse detalhe, né? Saída de bola, né? Dá para colocar, cara, a 10 estaria bem entregue para o Ortiz, sem exagero nenhum. A qualidade que ele tem é maior do que de muito meia. Conversando até com gente que trabalha no futebol, né? Eu sou analista de desempenho, mas não trabalho diretamente no futebol, mas falando de futebol, mas conversando com gente que atua no futebol, o nível de encantamento com ele é tanto
há tanto tempo que quando eu cunhei aquela expressão, eu fiz sem nenhum medo de dar errado. E tem até um lado engraçado sobre isso, é o lado do torcedor que simulou lá o Futebol Manager até 2100, e o Léo Ortiz tinha virado até nome de estádio do Flamengo, de tão Que ídolo que isso. ele vai virar, que ele virou naquele fantasy ali, né? Assim, Se for igual dos Simpsons, está prevendo o futuro aí. Mas vamos é, botar o pé no chão, pô, calma. para um lado melhorzinho, né? Uma previsão melhorzinha do que aquela que os Simpsons conseguiu É. fazer. Mas uma coisa interessante, né, é que assim, contra o Atlético, a supremacia foi tanta dessa bateria antiaérea, digamos assim, que a gente não falou. Por quê? Porque esse cara da foto, ele chamou a atenção do jogo com a bola no pé. Ou seja, talvez o que teria sido secundário, porque o principal é você defender a principal jogada do adversário. A gente não falou. Talvez antes desse vídeo ir no ar, talvez ninguém tenha falado disso. Eu não ouvi ninguém falar disso. E é o mais óbvio para ser dito, que é a altura dos caras, é o quanto os caras têm impulsão e o quanto os caras vão fazer aquele jogo, fizeram aquele jogo ser anulado. Então o Atlético Paranaense cruzou 14 bolas, já foi um número bem mais baixo, porque o Flamengo marcou muito bem ali o perímetro, e porque o Cuca escolheu um tipo de jogo completamente inadequado para a partida, um plano de jogo horrível, colocando 5-6, cheirando ponta, ou seja, ajudando o Flamengo, basicamente, tá? E aí depois, quando ele coloca o Coelho, ele encrespa um pouco mais o jogo, mas em momento algum ele estava perto do gol, a derrota ia vir numa bola bandida, né? Uhum. Digamos assim. E o Atlético cruzou o menor aproveitamento de acerto de cruzamento, ou seja, a bola não encontrava destinatário, encontrou só 3 vezes nos cruzamentos que o Atlético fez. Esse foi o pior, 21%, foi o pior aproveitamento do Atlético em cruzamento de todos os jogos deles em casa, ou seja, cara, foi perfeita. Se não foi uma ideia, se foi as circunstâncias que forçaram, então as circunstâncias deram uma ajudinha. A Uhum. última vez que as circunstâncias talvez tenham ajudado foi em 2022, né? E o resultado da temporada a gente lembra como foi. Sim. E tem um pouco de titez nisso também, né? De trabalhar essa questão da bola aérea. Historicamente, o Tite já trabalha muito a parte defensiva também, sabe que a bola parada é importante para definir situações. Claro que a gente começou brincando no início, né? Talvez o Manchester City use 4 zagueiros, mas só para fazer uma ressalva aqui, galera, a gente obviamente não está comparando o Flamengo com o Manchester City, até porque quando o Guardiola usa os 4 zagueiros, ele usa na última linha de 4, né? Transformou o Guardiola no lateral esquerdo, a Kanji na direita, e aí ele varia bastante a dupla central. Por Mas vezes usou os Stones de os volante, seus né? planos de volante também, ia falar isso, né? E tem esse tipo de variação que dá para pegar um pouquinho emprestado, não é viagem completa nossa fazer esse tipo de comparação, claro, com fundo de brincadeira, mas com bastante fundo de verdade aqui, com esse cenário que é emergencial no Flamengo, claro, né? Não tem nenhum movimento da comissão técnica para isso, mas é um cenário presente que a gente está falando a respeito nesse vídeo aqui. Tem mais slide aí? Pegando uma pontinha, assim, o material de apoio foi para falar o óbvio que ninguém disse ainda, né? E assim, pegando uma pontinha da tua fala sobre o Guardiola, tem um livro muito interessante sobre o Tite, né? Quando o Flamengo contrata um técnico, infelizmente isso é uma rotina grande, né? Eu vou tentar emergir no cara. Então, eu li o livro da Camila Matoso, que é colega, né? Sua colega nossa Gênia. aqui. Já foi colega, já foi concorrente, Camila, é impressionante. Houve o livro da Camila Matoso sobre o Tite. E ela escreveu, né? Um livro sobre o Tite. E nesse livro, em várias passagens, ele declara que ele é fã do Ancelotti, não do Guardiola. E, inclusive, tece algumas críticas ao Guardiola. Fala que ele é popstar e tal. Lógico que de lá para cá a imagem do Guardiola já mudou bastante. Aquele livro foi escrito, acho que em 2013, por aí. Mas uma coisa interessante para dizer é que, ao contrário do que se pensa, porque agora tenta se resumir tudo através da estrutura posicional, como se nenhuma estrutura do Carlo Ancelotti fosse partindo de ideias de vínculos de posições em momento algum na vida dele, né? Então, o Tite, na verdade, se ele se inspira em alguém, ele se inspira muito mais no Carlo Ancelotti do que no Guardiola.
mas tentam o tempo inteiro associar ele ao Guardiola. Né? Por conta dessa questão aí. E detalhe, tentam associar ele ao Guardiola em tom de crítica, o que é mais bizarro ainda, porque tu associar alguém ao Guardiola criticando é papo de maluco, né? Pois é, o maior vencedor recente dessa geração atual. Agora, para a gente encaminhar para o fim do vídeo hoje, o jogo contra o Bahia tem um reencontro, alguns reencontros aí, o senhor Rogério Ceni, treinador do Bahia, o senhor Everton Ribeiro, meia que a gente conhece muito bem, que, enfim, a gente pode analisar se está fazendo falta ou não, principalmente no contexto atual de convocações de De La Cruz e Arrascaeta, mas o quanto esse modelo atual do Flamengo ele pode dar match, dar o encaixe ali, pelo que o Bahia tem apresentado, pelo que você está recordando dos jogos do Bahia recentes, pelo estilo do Rogério Ceni. O Rogério Ceni é um cara que prefere, só de ideia inicial, né, um time do Bahia que não necessariamente abusa muito dos pontas, mas prefere um meio campo mais recheado, que trabalha a bola mais centralizado. Quanto isso pode dar encaixe nesse time do Flamengo ou trazer problemas também por esse jogo que está vindo aí pelo Brasileirão, gente aí de duelo de Z4, de Campeonato Brasileiro. Eu acho que as circunstâncias agora voltam a conspirar a favor. A suspensão do Fabrício Bruno quase que obriga ali o Tite a mexer. E assim, se o Alan tiver à disposição, ele vai ser importantíssimo nesse jogo, porque é um meio de campo muito móvel, e o Alan ele tem menos inércia ali, menos peso, então ele tem uma aceleração muito boa, né, para fazer cobertura curta, ele tem uma velocidade, um dinamismo de volante que o Léo Ortiz tem um pouco menos, no momento sem a bola. O que ele tem sem a bola? Ele tem a ideia de posição, ele tem a ideia de correr para trás muito bem, mas algumas leituras de cobertura curta, lateralmente, essa aceleração, ele não é tão... cobre tanta área assim quanto o Alan cobre. Então, já que, vamos lá, o Fabrício está suspenso, de repente uma solução pode ser voltar com o Ortiz para a zaga, né, para jogar com o zagueiro pela direita, que é a posição que ele menos jogou no Flamengo, que é a posição dele. E aí o Léo Pereira e o Davi podem brigar pela outra vaga e o Ayrton Lucas voltar. Eu acho que seria vantajoso, até porque, apesar do sucesso desses últimos jogos e das boas partidas até que o Léo Pereira fez, ali não tá tão legal a coisa, como no caso do Léo Ortiz, né? O Léo, ele ainda sofre e vai sofrer com essa necessidade de jogar como lateral, e em alguns momentos ele não o apoia, né? E até o Tite tem compensado isso, liberando mais o Wesley está crescendo, mas além disso, ele às vezes precisa fazer uma leitura e depende um pouco mais dessa mesma aceleração, e não tem, né? Não é a dele, apesar de ser um zagueiro rápido, ele é rápido na condição de zagueiro, na dinâmica de zagueiro, na movimentação de zagueiro, na forma como o zagueiro gira no próprio eixo, não na forma como o lateral precisa reagir. Então, é diferente, né? Então, eu acho que se isso tiver que ser desfeito nesse jogo contra o Bahia, é uma ótima hora para ser desfeito, porque realmente o Bahia vai exigir outro tipo de jogo do Flamengo. E o lado místico ajuda também, porque o Rogério Ceni nunca arrancou nenhum ponto do Flamengo. Então, tem isso. Ele é raça Flá, entendeu? Ele tá ali para ser campeão pelo Flamengo e não tirar ponto. Então, é isso. Beleza. Essa foi, portanto, meus caros amigos, a análise tática dessa semana. Você já sabe, pode deixar o like aí, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E onde é mais que o pessoal pode te achar, Falso 9? Fala para a galera aí onde é que a galera pode encontrar neste humilde canal, aqui representado por essa arroba, aqui, youtube.com/falso9 e o algarismo 2, falso92. Chega lá com a gente que eu te prometo que a gente não vai te decepcionar, tá bom? Pois é. A gente volta na semana que vem, depois de tem clássico vindo aí, depois desse jogo contra o Bahia, vai ter muito mais tempero para a gente comentar a respeito das nuances táticas, dos detalhes táticos do Flamengo. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e a sua companhia. Um abraço a todo mundo, viu? Deixa o like aí, não se esqueça, e pode comentar aí qual é a sua formação preferida aí para desfazer, né, pela necessidade da suspensão do Fabrício Bruno. Qual é a sua formação que você quer que o Flamengo adote nesse jogo contra o Bahia? E, enfim, se você curte ou não esse momento aí de 4 zagueiros jogando em posições, funções diferentes aí nesse desenho tático do Tite. Beleza, galera? A gente fica por aqui. Um abraço a todo mundo e até a próxima. Qual?